Olá pessoal, professor Barreto aqui, e agora eu vou iniciar uma série de vídeos trazendo questões de geometria, relembrando conceitos básicos, fórmulas, aplicados aqui na resolução de questões. Então a gente tem aqui essa figura composta de dois triângulos retângulos e esse losango em azul aqui no meio. E o problema pede a área do losango. Ele diz que esses triângulos retângulos são congruentes, né? E a partir dessas informações a gente tem que achar a área desse losango. A primeira observação que a gente tem que sempre fazer é quando o problema dá ângulos, principalmente em triângulo, em quadriláteros, a gente achar os outros ângulos que ele não deu explicitamente, mas que é possível achar observando aqui esses dois triângulos retângulos. Ele me deu um ângulo de 30 graus e esse desenho aqui que representa um ângulo de 90 graus, dos dois lados, né? Me deu também uma das medidas aqui do triângulo retângulo, que no caso vai ser a altura. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então a gente observa, se eu já tenho 30 e eu tenho 90, esse ângulo aqui que ele não deu vale 60 graus. 60 mais 30, 90, mais 90, 180, né? Se aqui é 60, desse lado também vai ser 60, porque os triângulos são iguais, né? E a soma tem que também dar 180 desse outro lado. Ok. Agora, partindo para informações do losango, o que a gente pode observar? Tendo achado esses dois ângulos aqui do triângulo retângulo, a gente consegue achar esse terceiro, para fechar aqui, que já pertence, no caso, ao losango, né? Isso aqui é uma meia volta completa. Uma meia volta completa tem 180 graus. Então, se eu já tenho 60 aqui, tenho 60 aqui, quanto falta para completar 180? Então, já tenho 120. Para 180, também vai faltar 60. Uma propriedade também do losango é que as diagonais desse losango divide a figura em triângulos congruentes. Então essa diagonal aqui vai dividir em dois triângulos, esse de cima e o de baixo. Teria também a segunda diagonal dividindo aqui, mas essa no momento não vai ser muito interessante para a nossa resolução. Mais importante é o seguinte, divide em dois triângulos iguais essa diagonal, então se aqui o ângulo é 60 graus aqui embaixo, lá em cima também vai ser 60 graus. Para calcular a área desse losango, a gente pode observar que vai ser, basicamente, a área do losango vai ser duas vezes a área desse triângulo que a gente descobriu aqui, utilizando a diagonal do losango. Então eu vou chamar a área do triângulo aqui. Tá, mas quais são as características desses triângulos que apareceram? A gente pode também achar os ângulos internos desse triângulo. E outra informação importante é a seguinte: esse lado do triângulo retângulo de 3 centímetros também é o lado do losango, 3 centímetros. Propriedade aqui dos triângulos é que quando eu tenho dois lados, quando eu tenho dois lados iguais num triângulo isósceles, os ângulos da base também são iguais. Então esses ângulos aqui são iguais entre si, porque esse lado aqui é igual a esse lado. Eu não sei que ângulo é esse, vou chamar ele de B. Então aqui tem um ângulo B, aqui eu tenho um ângulo B. Então eu tenho que B mais 60, que é o que eu já tenho ali, tem que ser igual a 180. Então 2 vezes B, B mais B, né? Tem que ser igual a 180. Passo 60 para lá subtraindo. Então 2B tem que ser igual a 120, 180 menos 60. Então B é igual a 60. Opa! Se B é 60, então todos os ângulos desse triângulo valem 60. Logo, ele é um triângulo equilátero. Então, se ele é um triângulo equilátero, e esses dois lados eu já sabia que é 3, logo, essa diagonal aqui que eu tracei também vale 3. Então, completando as informações aqui do losango, então, esse lado também é 3, esse é 3, esse aqui eu já sabia, né, que era 3. E a diagonal menor aqui também é 3. Redesenhando esse triângulo aqui, vamos agora pensar o seguinte, vamos calcular a área dele. Então, a fórmula da área de um triângulo qualquer, base vezes a altura, dividido por 2. A base desse triângulo eu sei que é 3.
A altura a gente traça aqui, né? Uma reta perpendicular. Aqui faz 90 graus. E aqui surge a altura desse triângulo. E como ele é equilátero, a hipotenusa desse lado aqui, né, desse triângulo retângulo que surgiu, que eu cortei, também vai ser 3. Basta agora a gente achar essa altura para poder calcular a área do triângulo. Para achar essa altura, aplico o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, que é o 3, é igual à soma do quadrado dos catetos, que é a altura ao quadrado, mais... Agora, uma coisa muito importante. Como eu estou trabalhando com um triângulo retângulo aqui, é só esse ladinho aqui, só essa metade, né, vamos dizer assim. Que tem como cateto H, como hipotenusa 3, e o outro cateto é esse pedacinho aqui. Que pedacinho é esse? Já que o lado todo vale 3, então esse pedacinho é a metade, que no caso do triângulo equilátero, a altura, também é bissetriz, divide o lado oposto na metade. Então esse cateto que sobra aqui é 3 sobre 2. 3 sobre 2 ao quadrado. Então, seguindo aqui na álgebra, para poder achar essa altura, eu tenho que 3 ao quadrado é 9, igual a h ao quadrado, é h ao quadrado mesmo, mais 3 meios ao quadrado, o quadrado incide no de cima e no de baixo, então fica 9 sobre 4. Arrumando a casa aqui, colocar que h ao quadrado é igual a 9 menos 9 quartos. Inverti o lado aqui da igualdade, mas dá no mesmo, né? Então eu vou chegar aqui a h ao quadrado, fazendo a MMC aqui, né? Colocando 1 aqui embaixo, que fica 4. 4 vezes 9, 36. Menos 9, tudo isso sobre 4. Então h ao quadrado é igual a 36 menos 9, isso dá 27. Dividido por 4. Se eu tenho h ao quadrado aqui, para resolver isso aqui, basta eu tirar a raiz quadrada, né? Eu coloco uma raiz quadrada aqui e uma raiz quadrada aqui. Se eu coloco uma raiz quadrada no número que já está ao quadrado, eu elimino o expoente. Me sobra h. Do outro lado eu fico com raiz de 27 sobre 4. 27 não tem raiz exata, então continua a raiz de 27. Agora o 4, a raiz de 4 é 2. O que dá para fazer aqui é tirar o 27 da raiz. Como? A gente faz aqui a decomposição. Vou fazer aqui em cima. 27, decompõe em fatores primos. Por 2 não dá, só dá por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 também só dá por 3, continua. Dá 3 por 3, fica 1. Então eu tenho 3 vezes, né? Que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Opa! 3 ao quadrado vezes 3. Como eu quero a raiz disso, o 3 que está ao quadrado sai da raiz. Então eu fico que h é igual a raiz de 27, na verdade, como eu tenho 3 ao quadrado, é 3, sai da raiz. Raiz de 3. E estava dividido por 2. Pronto. Tudo isso para achar a altura do triângulo equilátero. Pronto, agora a gente pode aplicar, já que eu tenho altura, eu consigo calcular a área desse triângulo. Eu já vou botar direto aqui na dedução que a gente fez da área do losango. A área do losango, então, é 2 vezes a área desse triângulo equilátero. A área desse triângulo equilátero é 3, base, vezes a altura, que é 3 raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2, que é da fórmula. Como eu tenho aqui 2 multiplicando e 2 dividindo, eu posso simplificar. Então eu vou ficar aqui, isso só sobra aqui 3 vezes 3 raiz de 3, 9 raiz de 3. Dividido por 2. Então a área do losango, eu posso dividir aqui 9 por 2, fica 4,5 raiz de 3. Como as medidas estão em centímetros, né? Centímetro quadrado. Se você gostou da resolução, quer que eu traga mais questões de geometria aqui para fazer uma série bem interessante, considere se inscrever se não for inscrito e ativar as notificações para receber sempre que eu colocar vídeo novo. E não esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo.